E em estúdio, para analisar os temas do dia, está, como sempre, às quartas-feiras, Pedro Pereira Coutinho, administrador da Fincor. Pedro, muito bom dia. Parece que depois das declarações de Papademos, poderá o mercado ir a confirmarem-se naturalmente essas declarações, ou seja, a saída da Grécia do euro. Poderemos estar sob a iminência de um evento significativo nos mercados? Bem, é confirmar-se, sem dúvida, porque o efeito da saída da Grécia do euro para os gregos e para os restantes Estados-membros tem consequências profundas e, neste momento de fragilidade política e financeira da União Europeia, será de facto um cenário catastrófico. Não é, no entanto, aquele cenário que consideramos como o mais provável, até porque temos visto que as decisões na União Europeia, mesmo quando a rapidez era um fator crítico para os mercados e para o sucesso do projeto da zona euro, elas não foram tomadas com rapidez e, portanto, não acreditamos que neste momento seja um movimento rápido, apesar de nem tudo estar sob o controle, naturalmente, de uma decisão política. E, portanto, acreditamos que será um processo que irá demorar algum tempo, que irá, esperemos, ter um desfecho mais positivo do que aquele que seja uma saída não preparada, não estruturada da Grécia e da zona euro e que, por isso, os mercados consigam perceber que há um plano e que haja a menor perturbação possível. Mas quando falas num plano, ou seja, numa saída ordeira ou ordenada da Grécia do euro? Ou falas num plano para manter a Grécia no euro? Bem, primeiro era importante que... Em função das notícias e da falta, como disseste, até de consenso, mas também de anúncios por parte dos líderes europeus que hoje voltam a encontrar-se numa reunião mais ou menos informal, um jantar cimeira, acaba por não haver grandes novidades e a verdade é que a situação continua a agudizar-se. É verdade, e esse é um dos principais problemas, é que de facto vemos um problema grave a aproximar-se, é visível, está à vista de todos os intervenientes no mercado e não vemos uma solução, nem um plano delineado pela zona euro que tenha em conta este cenário e quais vão ser as atitudes e as medidas a tomar por parte da zona euro. Aquilo que pensamos que poderá acontecer é que se as sondagens a confirmarem-se, se de facto a Grécia entrar numa liderança política onde não há um acordo com a Troika em termos das medidas de austeridade que têm que ser implementadas, que seja mantido um mínimo de apoio possível à Grécia para manter o seu serviço da dívida, para manter o seu sistema bancário intacto, que esse apoio venha da zona euro, portanto que o apoio da zona euro vá sendo gradualmente descontinuado para se reduzir a esse mínimo indispensável e que depois o governo grego tenha que tomar as suas medidas para fazer face às suas despesas correntes e que esse processo de medidas internas vá levando a uma descontinuação, eventualmente a uma emissão de outro tipo de moeda, outro formato, notas de crédito do governo sobre credores, que no fundo será um início de um formato de moeda diferente do euro. Ontem falava-se muito no euro, um euro adaptado à Grécia. Exato. Não será num formato de impressão de moeda como é o caso do euro, naturalmente, mas vai aparecendo sobre outro formato, no fundo outro instrumento de troca, e acaba por ser um processo gradual. Aquilo que as pessoas se perguntam nesta altura, e pegando naquilo que acabaste de dizer, que é, mesmo que a Grécia, imaginemos que depois das eleições de 17 de junho, as palavras de Papademos serão as palavras do vencedor dessas eleições e, tal como prevê nesta altura os documentos que estão assinados, tem que ser a Grécia a pedir para sair da zona euro. Se fizer esse pedido, não te parece que podem surgir ainda mais divergências entre os líderes europeus que estiveram até agora, e essa é a verdade, a injetar dinheiro no país para evitar situações teoricamente piores, e agora o país decide abandonar e vão ter que continuar, embora de forma gradual, mas continuar a ajudar o país até que a situação esteja mais ou menos estabilizada? Sem dúvida, um processo muito complexo, porque
Eu penso que ninguém tem uma visão clara, é um processo sem precedentes, e ninguém tem uma visão clara de quais serão exatamente as consequências caso se opte por um caminho ou por outro. E naturalmente, esta saída apanha aqui um processo de reestruturação de dívida grega, de reestruturação das contas públicas a meio. E, portanto, naturalmente, um dos principais credores, a Troika, não terá, pelo menos não comunicou até agora, uma visão clara de qual será o melhor rumo a dar no caso de a Grécia, de facto, entrar nessa situação de não concordância com o plano atualmente em vigor e de uma decisão para resolver esta questão autonomamente. Penso que ninguém tem uma visão clara neste momento, se tem, não comunicou e era importante que comunicasse de facto já alguma visibilidade em relação a quais podem ser o posicionamento por parte da Troika, da Zona Euro, do FMI, em relação a essas situações, porque há alguma visibilidade por parte do mercado sobre qual é o rumo a tomar, era muito importante nesta altura. Parece que de alguma forma os mercados já anteciparam ou estão a antecipar esta saída. Os mercados estão... Se aqui há umas semanas, há poucas semanas, e temos vindo a falar disto sistematicamente, se via algumas notícias e um ou outro analista mais pessimista, denominado como mais pessimista, Nouriel Roubini, por exemplo, mas poucos diziam de vez em quando que a Grécia poderia mesmo deixar a zona euro. A verdade é que agora são poucas as notícias a que vemos que não digam isto, que a Grécia vai deixar a zona euro, e são poucos os analistas que não o dizem. É verdade, neste momento estão realmente reunidas todas as condições para que se chegue a um beco sem saída, porque sem um entendimento político, que era um dos princípios base para se dar início a um plano de resgate por parte da Troika, não há as condições mínimas para se levar a cabo este processo de desalavancagem dos Estados-membros mais alavancados da zona euro. E se tivermos por base que Papademos é um tecnocrata, se olharmos para o currículo que tem, pelos locais por onde já passou, estar a fazer declarações a este nível, parece que é apenas uma mensagem política, é muito mais do que isso e é, acima de tudo, e pegando na palavra que utilizou, é real este cenário. Eu penso que é real, de facto, a população grega está a passar por sérias dificuldades, embora eu penso que na sua maioria, quer em termos de classe política, quer em termos da população, há consciência de que uma saída da zona euro não vai melhorar em nada as condições de vida na Grécia. Pelo contrário, vão se agravar significativamente. E, portanto, há também aqui seguramente alguma pressão por parte da Grécia perante a Troika, perante a zona euro e o FMI para se sentarem à mesa e discutirem as condições e o plano que está a ser implementado de uma forma mais flexível, porque a Grécia sabe que a saída é para a Grécia um cenário catastrófico. É para todos, mas para a Grécia seguramente. Em relação à Espanha, estamos a falar de uma realidade diferente, e nomeadamente em relação à banca espanhola, vamos ter também aqui uma série de recuos e alguns avanços? A situação na banca espanhola é complicada. O endividamento privado em Espanha é muitíssimo elevado, supera os 200%. O incumprimento tem vindo a aumentar, a desvalorização do setor imobiliário tem sido muitíssimo forte e, portanto, os bancos estão-se a ver... Precisavam de ajuda externa, os bancos, pelo menos. Os bancos podem precisar de ajuda externa. Se precisarem de ajuda externa, essa ajuda naturalmente deveria vir por parte do Estado espanhol, mas o Governo não tem a capacidade financeira para resgatar todo o sistema bancário espanhol. E, portanto, se poderia for necessário... escolher ou optar por selecionar aqueles que têm mais saúde financeira e deixar cair os outros? É uma possibilidade. Nós vimos e tivemos alguns exemplos recentes do que é que pode acontecer quando Fusões, se resgata um banco ou quando se deixa um banco cair. E as implicações não são fáceis de medir. Cometeram-se erros no passado
O caso da Lehman Brothers é talvez o mais flagrante, onde de facto as consequências de uma falência não foram devidamente tidas em consideração, devidamente medidas. O outro cenário é um cenário que não está excluído, é que, de facto, a Espanha precisa de uma intervenção externa para conseguir fazer face, quer a um eventual resgate ao sistema bancário, que se vê, de facto, numa situação preocupante, quer para fazer face à escalada dos juros na sua dívida pública, que, num período curto de tempo, é sustentável, mas que à medida que a dívida vai chegando à maturidade e vai sendo substituída por nova dívida com taxas de juros significativamente mais elevadas, vai se tornar incomportável o serviço da dívida e vai comprometer todo o plano que está a ser implementado em Espanha de redução de déficit, de redução de dívida pública. Faz sentido agora mais do que nunca falar de eurobonds? Ou faz sentido a Alemanha continuar a opor-se à emissão de dívida conjunta? Eu penso que os eurobonds funcionam, mas para poderem ser uma realidade têm que ter todas as condições por trás necessárias a que, de facto, a União Europeia, a zona euro, possa emitir dívida conjunta, porque no cenário atual não funcionaria. Nós sabemos que, de resto, viveu-se durante algum tempo alguma nebulosidade em relação às emissões de dívida dos Estados-membros, se essa dívida estaria de alguma forma ao abrigo de uma garantia zona euro ou não. E, na verdade, todos os Estados, sobretudo os Estados-membros periféricos, beneficiaram dessa aura de garantia da zona euro que nunca deixaria um Estado-membro entrar em situação de incumprimento. Já foi desmistificado este processo e já se percebeu que, de facto, os Estados-membros neste momento respondem por si e que é possível que haja incumprimento dentro da zona euro. E, portanto... Não vamos ter a Angela Merkel a ceder a este nível, para já? Nestas condições, penso que não. Sem reformas estruturais na Europa, a nível político, não será possível, penso, que haja uma emissão de dívida conjunta. Olhando rapidamente para as previsões tanto da OCDE como do próprio Banco Mundial para a economia mundial, revisões de crescimento em baixa, a China também acabou ou vai crescer a menos do que o esperado, e temos aqui uma notícia também que dá conta que os Estados Unidos no próximo ano poderão entrar em recessão. Acaba por ser toda uma bola de neve nesta altura que pode complicar esta tarefa difícil de organizar país a país e depois, no seu todo, também tentar fazer com que marchem todos para o mesmo lado. Este processo teve origem na desalavancagem que começou nos Estados Unidos a nível do sistema bancário e depois chegou a contaminar toda a Europa e em uma escala global, porque de facto cada vez mais as economias estão interligadas. As economias asiáticas dependem muito da exportação, a procura interna não está ainda aos níveis necessários para sustentar os crescimentos que estas economias estavam a ter e, portanto, naturalmente, quando uns Estados Unidos que estão com uma recuperação com grandes incertezas, como acabas de dizer, poderão abrandar significativamente ou até mesmo entrar em recessão novamente. Os dados macroeconómicos têm oscilado, dados positivos, dados menos positivos. Ainda agora vimos a criação de emprego que abrandou e abaixo daquilo que seria desejável. Na Europa a situação é complicada, como bem sabemos. A crise de dívida soberana compromete muito o crescimento económico da zona euro e, portanto, a geração de procura por produtos produzidos na Ásia. Já para não falar que, por exemplo, as exportações alemãs acabam por sofrer ou podem sofrer mais com a crise nos periféricos. Naturalmente. E a Alemanha também sabe, tal como a Grécia sabe, que a saída da zona euro irá criar muitas dificuldades em termos de condições de vida. Também a Alemanha sabe que perde, não apoiando os países periféricos, perde um grande mercado consumidor dos seus produtos.
E, portanto, há aqui uma conjugação de interesses que deveria estar totalmente alinhada. Portanto, todas as economias mundiais estão, de facto, a sofrer com este abrandamento muito significativo do crescimento económico. E temos o caso na China, temos nas Filipinas, na Malásia, a produção industrial também caiu significativamente. A Índia e a Austrália ainda recentemente estiveram a baixar taxas de juro e a aumentar as despesas do Estado para estimular o crescimento económico, porque de facto este abrandamento em duas grandes zonas económicas mundiais tem implicações em todas as economias. Pedro, muito obrigado pela tua análise. Pedro Pereira Coutinho, administrador da Fincor, à altura para um curto intervalo. Não sai daí.